Se ele é capaz de sistematizar uma dúvida. O Sérgio vai ler o fragmento da nota e eu vou dar continuidade ao trabalho. Então, a campanha de Canudos tem por isto a significação inegável de um primeiro assalto, em luta talvez longa, nem enfraquece o acerto, o termo lá realizado nós, filhos do mesmo solo, porque etnologicamente definidos, sem tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico dos princípios civilizadores elaborados na Europa e armados pela indústria alemã, tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Ciência, mas não somente da ciência, um homem da arte, um homem de formação republicana, um positivista, encara a Guerra de Canudos como um crime, e tem isso. A necessidade de denunciá-la gera um grande avanço, é um grande começo para o início da nossa pesquisa. E nos parece, pelo menos ficou muito sensível aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, que existe uma tentativa de um mínimo pedido de desculpas, digamos assim. Olha, foi um crime, nós precisamos denunciar e nós fomos nessa ação, tivemos o papel de mercenários inconscientes. A gente falar como é que a gente chegou a essa pesquisa, como é que essa pesquisa começou. Tendo o Diário de uma Expedição do Euclides da Cunha, nós nos deparamos com a menção que ele faz a esse pintor holandês. Então, quer dizer, a pesquisa parte de algo que o Euclides soprou para a gente. Bahia, 12 de agosto. Acabo de assistir na estação da calçada ao desembarcar de cerca de 80 feridos que chegam aos Canudos e não posso, nestas notas ligeiras, esboçar um quadro indefinido com o qual se harmonizariam admiravelmente o gênio sombrio e o pincel funéreo de Rembrandt. Peraí, no século XIX havia realmente esse pensamento, essa abordagem de que ciência de um lado, arte de outro. E Euclides da Cunha, a gente percebe que, pelo contrário, ele tenta criar e estabelecer essas pontes entre uma coisa e outra, como se elas estivessem inteiramente ligadas e não pudessem sobreviver, existir uma sem a outra. Pode passar. E outro, que é o barroco. Muito fácil a gente pensar, ou muito mais objetivo a gente pensar no Rembrandt, homem do século XVII, com aqueles conflitos daquela época, como mesmo um pintor barroco. Mas, em relação ao Euclides da Cunha, infelizmente eu não vou... Não tem como... Se eles pudessem contemplar, estudar e visualizar, ele acaba se transformando em revela. E aqui ao lado, nós podemos pegar um trecho do Sercões, em que Euclides fala basicamente como ele se sentiu ao se deparar com uma cena do Sercões. Vou ler para vocês. Certa vez, essa insensibilidade lastimável calou profundamente. Foi numa visita a um dos hospitais. O quadro do longo salão era impressionador. Imaginem-se 2 reis de leitos extensos, alvadios, e sobre eles, em todas as atitudes, rígidos debaixo dos lençóis escorridos, como mortalhas, de bruços ou acacorados com os travesseiros em muitos paroxismos de dores. Na figura, por causa dos imprevistos, mas a conclusão que nós queremos chegar é que Euclides e Rembrandt, mesmo que despretensiosamente, eles conseguiram fazer um traçado do estilo barroco, eles conseguiram de alguma forma se aproximar. Rembrandt, através da pintura, Euclides, através da escrita, ambos conseguiram pintar. E mesmo Euclides, que no início se achava incapaz de retratar as cenas aterradoras que ele via no sertão baiano, ele conseguiu magistralmente fazer isso através da escrita. E tanto em Nova Friburgo, e um professor mostrou os desenhos que os alunos, acho que do ensino fundamental, fizeram retratando o sertão. E era sempre aquela coisa assim, aquela terra rachada, a caveirinha do boi, né? Uma coisa totalmente infrutífera. E aí a gente estava conversando, né, com a professora Anabelle, como isso não retrata o sertão de Euclides, né? O texto de Euclides, quando ele fala da terra, é muito rico, né? Quando a gente estava analisando o texto com a professora Nélia lá na FRJ, a gente vê que tem uma riqueza, tanto de espécies de árvores, enfim, de vegetação e também de animais, e um movimento também muito real, né? Que ele já vem descrevendo da parte da terra. E
Canudos. E esse trechinho, esse print screen que eu tirei, é de um documentário sobre a bomba. E bem no finalzinho ele fala assim: havia rumores de que nada cresceria em Hiroshima por 100 anos, mas logo a vegetação reapareceu. Criado no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, justamente pela necessidade de ver aquilo tudo e não conseguir ficar calado. Esse senhor que está aí, no personagem feminino, se chama Kazuo. E ele é uma das maiores autoridades assim, no Budô. Ele faleceu em 2010 com 104 anos e até o último segundo da vida dele ele dançou. Ele dançou as mazelas da vida dele. É muito